Passamos agora para a análise a respeito do outro vício do consentimento chamado estado de perigo. Vai constituir estado de perigo determinada situação, onde esteja ali aparentemente extrema necessidade, que vai conduzir uma pessoa a celebrar um negócio jurídico em que assume obrigação desproporcional e excessiva dentro das suas condições, de cumprimento desta obrigação. O artigo 156 do Código Civil fala que ele é passível de anulabilidade, e nós podemos visualizar como exemplos o comandante de embarcação às portas do naufrágio que propõe pagar qualquer preço a quem venha socorrê-la, ou até mesmo o doente que ali no agudo da sua moléstia vai concordar, com altos honorários exigidos pelo cirurgião. Então, ou seja, a pessoa está dentro de uma situação, onde a sua vida está ali em risco, onde ele está em uma situação de extrema necessidade e que vai conduzir a pessoa ali para que ele realize um negócio, desproporcional, excessivo dentro das suas possibilidades. Nós vamos verificar que é importante distinguir esse estado de perigo dos demais institutos dos vícios do consentimento. Inicialmente, nós vamos tratar do estado de perigo e da lesão, para que não haja confusão entre esses dois institutos. Importante a gente compreender que o estado de perigo ele vai acontecer em situações quando alguém está aí em perigo, por isso vai assumir uma obrigação que é excessiva, que traz aí uma onerosidade além do que ele se vincularia em outras situações, por isso assume essa obrigação diante desse perigo, que é preciso que a parte beneficiada saiba da necessidade da outra, havendo aí o chamado elemento subjetivo. Então, a parte conhece a situação em que aquela pessoa se encontra para que ela se aproveite disso e proponha um negócio ali que é excessivamente oneroso e a pessoa vai acabar aceitando em razão de estar em risco iminente ali. Na lesão, ela vai acontecer quando há uma usura real, uma busca incessante de conseguir lucros, acima de qualquer análise de sujeito. Então, na lesão, a pessoa está pautada na objetividade, ela tem o foco, de conseguir um lucro excessivo ali, tá? Que pode ser desproporcional. No estado de perigo, esse sujeito ele vai se valer da outra pessoa estar vulnerável e propõe ali um negócio onde ele sabe que aquela pessoa vai aceitar em decorrência do estado em que ela se encontra. Outra análise de diferenciação, esse aqui é muito fácil de ser induzido ao erro, que é a questão do estado de perigo e do estado de necessidade. O estado de necessidade ele é um tanto quanto mais amplo e ele é entendido dentro das perspectivas do direito público e também dentro do direito privado, mas muito mais voltado para situações de desastres, calamidades, demolições, onde as pessoas elas vão ficar ali vulneráveis, dependendo da ação de ONGs, do governo. Então, ele vai se encontrar em um estado de necessidade. O estado de perigo, ele é um tipo de estado de necessidade, mas que a pessoa tem ali um dano iminente, um temor de um dano à sua pessoa ou da sua família, e em virtude desse temor, em virtude desse medo, a pessoa acaba contraindo obrigações excessivamente onerosas para ela. Dentro dessa análise do estado de perigo, nós passamos agora para a distinção, nós analisamos o estado de perigo e o estado de necessidade, agora nós vamos para a análise do estado de perigo e da coação, que nós já até analisamos a coação anteriormente. No estado de perigo, como eu vi já para vocês, a hipótese de um dos contratantes constranger o outro à prática de determinado ato ou de concordar com determinado contrato, pautado em um risco iminente ali a ele ou a pessoa do seu apreço ali que está em um risco iminente. Na questão da coação, nós vamos analisar apenas o aspecto subjetivo, porque apenas ele é considerado. Não levam em conta as condições ali que rodeiam essa pessoa no momento da feitura do negócio. Mas na coação nós vamos avaliar se a pessoa ela está submetida a questões que vai
impulsionar a sua manifestação de vontade pelo medo, mas pelo medo de uma ameaça futura, né, de uma ameaça de que algo aconteça. No estado de perigo, é um risco ali que está iminente e que a pessoa tem apenas opções práticas para conseguir se salvar daquilo. A nossa próxima análise vai ser acerca dos elementos que compõem o estado de perigo. Então, para a gente visualizar que ali está um estado de perigo, é necessário que tenha uma situação de necessidade, que seja iminente ali o dano pessoal e que, além de ser iminente, que ele seja atual e grave, né, para que gere realmente um temor por parte da vítima. É necessário que haja um nexo de causalidade ali entre a declaração e o perigo de grave dano sofrido pela pessoa. Então, tem que ser situações que estão o quê? Diretamente relacionadas, não pode ser mera coincidência temporal. Tem que ter incidência de ameaça do dano sobre a pessoa do próprio declarante ou de sua família para que justifique essa tomada de decisão pautada aí nesse risco iminente. E a pessoa tem que ter conhecimento de que o outro está nesse estado de perigo para que ele aproveite desse elemento subjetivo e consiga realizar negócios favoráveis para ele, tá? Dentro dessa perspectiva, esse sujeito ele vai assumir a obrigação que é excessivamente onerosa, por isso que é chamado de vício do consentimento, porque ele não faria esse negócio se ele tivesse em uma situação mais favorável. Efeitos do estado de perigo. De acordo com o nosso 178, né, no seu segundo inciso, ele fala que a declaração que pode existir sobre esse negócio feito, né, no estado de perigo é declaração de anulabilidade. Então, desde que haja entre os celebrantes aí o conhecimento desse perigo de dano, né, pela outra parte, nós vamos observar a presença de má-fé, é o que a gente chama de dolo de aproveitamento, a pessoa aproveita ali da situação, né, e ele acaba se valendo disso para ter um negócio excessivamente lucrativo, pautado no estágio de perigo do outro, né, no risco iminente a qual o outro está exposto. Se não houver má-fé, né, por exemplo, uma pessoa ao ouvir gritos de socorro pula instintivamente para salvar, né, ali seja num acidente marítimo e tal, sem nem se importar com a oferta feita, ele nem presta atenção ao que está sendo oferecido em troca, o intuito dele ele é todo pautado na boa-fé, né? Essa situação adquire caráter de contrapartida, então alguém te salvou na melhor das boas vontades, e você, em contrapartida, dá ali uma recompensa, né, para aquela pessoa, não vai ser entendido como dolo. O enunciado 148 da Terceira Jornada de Direito Civil, ele trouxe a respeito desses casos que apenas o requisito da proporcionalidade, né, vai ser ali avaliado nesses casos, não se importando com a boa-fé ou a má-fé empregados. Então, o que o enunciado fala? Que dentro dessa situação da pessoa salvar o outro, ajudar o outro ali num estado de perigo, desde que essa contrapartida seja proporcional, não vai configurar dolo de aproveitamento. Então, para configurar dolo de aproveitamento de acordo com esse enunciado, tem que ser uma contrapartida desproporcional, ou seja, que a pessoa só concordou em razão, né, do seu estado ali de risco iminente que ele estava vivendo. Dentro dessa análise, nós passamos agora a fazer um estudo sobre a lesão. A lesão, ele é um pouco mais cheio de requisitos, porque não vai haver um vício da própria oferta, né, mas uma usura real. Isso é um lucro excessivo, né, um lucro patrimonial exagerado dentro dos padrões normais das relações comerciais. O declarante dessa relação, ele participa de um negócio que é desvantajoso, né? Ele vai estar munido de uma necessidade econômica. Então, você está passando por um momento em que você está vulnerável economicamente, você declara uma vontade de participar de um negócio que é desvantajoso para você economicamente. Ele pode ser derivado da questão que a doutrina chama de inexperiência, quando você não conhece daquela relação negocial que você está adquirindo, você acaba entrando em um negócio que é desvantajoso para você. Admite nessa situação a suplementação da contraprestação. O que é isso? Você fez o negócio, você foi lesado, né? Aí o 157 fala que ele pode o quê? Ser suplementado. Posteriormente você descobre, né, que esse negócio foi feito mediante lesão,
E aí vai ser indicado para que a parte que causou a lesão suplemente, apresente o complemento ali do valor referente ou da contrapartida, né, daquele negócio. Então, dentro dessa contraprestação pautada na suplementação, só vai acontecer em contratos cumulativos em que a contraprestação é um dar, ou seja, os contratos comutativos são aqueles contratos onde, né, há por parte dos contratantes uma previsibilidade das prestações. Então, quando você faz um contrato de aluguel, por exemplo, você sabe quanto que você vai pagar e sabe o que você vai receber em troca. Ele é previsível, é o que a gente chama de contrato comutativo, né? Diferente dos contratos aleatórios que não tem uma previsibilidade de qual vai ser a sua contrapartida e qual vai ser a sua onerosidade assumida ali. Exige, né, desequilíbrio de prestações, então você está tendo prejuízo pautado nesse negócio, você está sendo lesado nesse contrato que você firmou. A lesão e os demais vícios do consentimento, né? Então fazendo um parâmetro de análise, de diferenciação. No erro, o agente ele manifesta a sua vontade, ignorando a realidade ou tendo falsa ideia sobre ela, ele tem um desconhecimento, né, pautado na ignorância. Na lesão, a parte ela tem noção da desproporção e mesmo assim realiza o negócio por necessidade, ele está ali munido, né, por necessidade financeira. No dolo, emprega-se o artifício, né, astucioso para induzir o erro do agente, são manobras movidas pela má-fé. Na lesão, nós vamos ter o que a gente chama, né, de dolo de aproveitamento, que a pessoa ali ela apenas aproveita de uma situação. Na coação, a vítima ela não age livremente, ela está pautada no medo, em uma ameaça, conhecido como o mais grave dos vícios do consentimento, né? Na lesão, ela decide por si, na coação, ela sofre uma ameaça. No estado de perigo, o risco é de vida, né? E é iminente, é da parte ou é de alguém da sua família ou de alguém próximo. Na lesão, o dano ele é patrimonial, não tem risco de vida ali. A pessoa ela tem uma vinculação a uma relação negocial que é desvantajosa para ela economicamente. Os elementos da lesão é munido de elemento objetivo e subjetivo. O elemento objetivo que é a desproporção entre as prestações, onde vai ter aí um lucro, né, econômico exagerado, e o elemento subjetivo que é aí a inexperiência ou a premente necessidade daqueles que compõem essa relação negocial. Os efeitos da lesão estão no artigo 171 e 178. Nós podemos observar que aquele que é lesionado, né, ele vai ter como opção, né, escolher a anulação do negócio ou pedir, né, judicialmente que esse contrato seja revisado para que essas cláusulas sejam reorganizadas e reequilibradas dentro de uma situação que seja favorável para ambos. Se for oferecido suplemento suficiente para tornar as prestações equivalentes, né, esse negócio ele pode ser até convalidado. Quando a gente fala em apresentar suplemento, é aí consertar esse negócio, reequilibrar essas prestações. Tudo isso, essa possibilidade, né, de revisar o contrato, de reorganizar, de apresentar suplemento, vai ser pautado no princípio chamado de conservação dos negócios jurídicos. Né? Nós podemos analisar como situação ilustrativa a questão quando alguém dispõe de um bem, né, por um valor muito inferior ao que ele valia dentro das transações econômicas médias e não vai ser anulado o negócio se a parte, né, favorecida oferece aí o suplemento suficiente, né? Ou seja, você comprou alguma coisa que está muito abaixo do preço do mercado, lesando a outra parte, para que esse negócio não seja desfeito, você oferece para a pessoa a complementação, o suprimento dessa parte aí que deve ser completada para que o valor alcance, né, o valor médio de mercado. Outra situação é quando alguém adquire um bem por valor muito superior do que valia, né? Não vai se anular o negócio se a parte favorecida concordar com a redução do proveito e fizer a devolução dessa parte que ela teve de lucro excessivo. Nós vamos agora passar, encerrando aí essa análise dos vícios sociais,
nós vamos passar para a análise dos vícios do consentimento, nós vamos passar para a análise do nosso vício social, que é a chamada fraude contra credores, prevista no artigo 158 a 166 do nosso Código Civil de 2002. A fraude contra credores, ela não conduz a um descompasso entre o querer do agente e a sua declaração. Por isso que não é um vício do consentimento. A vontade manifestada, né, ela corresponde exatamente ao seu desejo, né, mas esse seu desejo é um desejo com a intenção de prejudicar um terceiro, né, ou seja, os credores. Por essa razão, ela é considerada de um vício social, é quando alguém, né, manifesta sua vontade ali, não de maneira diversa do seu querer íntimo, mas uma vontade pensada, uma vontade desejada com a intenção de prejudicar alguém, né? Prejudicar um credor. É um vício social onde o devedor tem o objetivo de inadimplir, ou seja, ele já está ali intencionado a não pagar, né, a obrigação que ele assumiu perante o credor, e ele firma um contrato com um terceiro, alienando os bens, né, que garantiriam a sua solvência, ou seja, ele tem que pagar alguém, ele tem um patrimônio suficiente para saldar aquela dívida, porém ele cria ali um contrato de compra e venda fantasioso com um terceiro para que ele venda esse bem, para que esse bem saia ali do seu quinhão patrimonial, para que ele não tenha como saldar essa dívida desse seu credor. Ele tem o que? A intenção de não pagar, e ele então desconfigura o seu patrimônio para que extingue-se as possibilidades de saldar essa dívida que ele tem com o credor. Nessa situação, o terceiro que participa, ele tem ciência da situação ali, da articulação que está sendo feita pelo devedor, né? Ele vai agir no que a gente chama de conluio, né, com o devedor. Conluio vai ser essa situação em que a pessoa articula com o devedor para que ele não pague e para que ele prejudique o credor que tem ali algo a receber desse devedor. O devedor ele é movido, né, com o objetivo de não honrar com os compromissos acertados. Ele pode desfazer-se de seus bens através de doações fantasiosas, né? Renunciar herança, perdoar dívida, pagar dívidas de maneira antecipada que ainda nem venceram, constituir garantia a algum credor aí. Assim, quando ele for cobrado pelo seu credor, ele não vai ter mais patrimônio suficiente para saldar essa dívida. E o nosso Código Civil, no artigo 158 a 165, ele resguarda o direito dos credores prejudicados, né, por essa má-fé do devedor, dando a eles a possibilidade de ações que possibilitam a anulação dos negócios jurídicos celebrados, né? E posteriormente nós veremos acerca dessa modalidade de ação dentro da fraude contra credores. Os elementos constitutivos da fraude contra credores são também elementos objetivos e subjetivos, chamado de eventus damni e de concilium fraudes. O evento damni, que é o elemento objetivo, ele é composto pela própria insolvência, é o evento danoso ali, né, que constitui o ato prejudicial ao credor. O elemento subjetivo, que é o concilium fraudes, é a intenção, é a própria má-fé do devedor, a consciência que ele tem de prejudicar esse terceiro. Continuando a nossa análise, nós passamos para a verificação das hipóteses legais de fraude. Nos casos previstos em lei, não há necessidade desse credor comprovar isso dentro de um processo. Ele vai apenas apresentar essa situação, né, e já vai ser interpretada judicialmente como fraude contra credores. Porém, há situações diversas dessas que são previstas na nossa legislação que também podem caracterizar a fraude contra credores. São as análises aqui que faremos acerca das previstas legalmente. A primeira categoria são os atos de transmissão gratuita ou remissão de dívida, onde nós teremos aí doação, renúncia de herança, perdão de dívidas, isso está previsto no 158. A segunda categoria são os atos de transmissão onerosa, né, que é elencado no 159. Nesse caso é necessário o conhecimento do adquirente sobre a situação ali que está acontecendo, a insolvência notória e presumida,
aquela pessoa que compra, né, sabe que essa pessoa que está vendendo para ele tem como objetivo claro não pagar uma dívida que ele possui com outro terceiro. A terceira situação é o pagamento antecipado de dívida, que é uma redação do 162. Né? Nessa situação, um credor que tem um crédito para receber, né, de um determinado devedor, ele ainda não venceu, não chegou-se no prazo final dessa dívida e essa dívida vai ser paga. A situação ilustrativa é a questão do credor quirografário. O credor quirografário é aquele credor que possui seu crédito decorrente de um título ou documento escrito. Por exemplo, quando tem-se um cheque, uma nota promissória, né? A única garantia é o patrimônio geral do devedor, né? Ao contrário do credor privilegiado que possui garantia especial, né? O credor quirografário é aquele que só tem um documento ali para garantir a sua dívida. Já o credor privilegiado é aquele que possui outras garantias ali especiais em razão disso, como por exemplo privilégios, né, temporais do pagamento dessa dívida. A quarta situação é a chamada concessão fraudulenta de garantia, né? O favorecimento de um credor agrava a situação dos demais. Quando você acaba por pagar de maneira antecipada um determinado credor, ou quando você perdoa a dívida de um determinado credor, você vai estar agravando, né, situações dos demais. Nessa questão da concessão, acontece de maneira muito semelhante. Você dar bens em garantias para uma determinada pessoa, sendo que esse bem ele era o único bem que você tinha para objeto de penhora de um outro credor, você vai estar prejudicando os demais credores. Uma situação que a gente precisa analisar dentro dessa possibilidade da fraude contra credores é o mecanismo processual que a gente tem, né, como resguardo. E essa ação ela é chamada de ação pauliana ou ação revocatória. É a ação, né, por onde a gente pode exigir e pedir a anulabilidade ou a resolução desse negócio. A fraude contra credores que vicia o negócio, ela vai ser atacável então por meio da ação pauliana ou revocatória, que vai ser movida pelos credores, né, quirografários, aqueles que não têm uma garantia específica da dívida e que precisa se valer desses instrumentos, que já o eram ao tempo da prática desse ato fraudulento que se pretende invalidar. Então não pode ser a pessoa vende um bem, posteriormente adquire uma dívida e o credor vai entender essa venda como uma fraude contra credores. Não, tem que ser algo que tenha justificativa temporal plausível. A ação pauliana ela é fundamentada no direito, né, do credor revogar ou anular os atos praticados por seu devedor em prejuízo do seu crédito. Então, ela vai existir em razão, né, de trazer segurança jurídica para esses credores. Dentro da ação, né, pauliana, que é a ação judicial apropriada para combater esse tipo de fraude, vai poder ser possível, né, a ação anulatória do negócio. Ela é composta, né, no seu polo de legitimidade passiva pelo devedor insolvente, pela pessoa que ajudou a realizar um negócio fraudulento, ou até mesmo por um terceiro adquirente que agiu de má fé. Então, serão esses três sujeitos passivos aí que você pode demandar uma ação pauliana exigindo, né, a anulabilidade do negócio celebrado em fraude contra credores. Ok? Então, você pode demandar contra, né, a ação ela pode ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que ajudou a realizar o negócio fraudulento, que vai ser o terceiro, ou o terceiro adquirente do produto aí que agiu de má fé. A legitimidade ativa, né, é apenas os credores quirografários, eram aqueles que já eram credores ao tempo da alienação, são os únicos que têm legitimidade para ajuizar a ação. Tá? Essa é a situação em que você pode propor, né, essa ação. Quem pode propor são apenas os credores quirografários, aqueles que não têm uma garantia real, né, aqueles que só têm ali um título de crédito ou um documento para exigir a sua dívida. Os que se tornaram credores depois da alienação, eles já
encontraram o patrimônio do devedor desfalcado, então ele não pode falar que essa venda configura uma fraude contra credores. Se mesmo assim, né, negociaram com ele mediante esse desfalque patrimonial, ele já tinha ciência disso, ele não tem sobre o que reclamar. Os credores com garantia real, né, eles são aqueles credores que já têm ali bens indicados de maneira específica para saldar a dívida. Eles não podem, em princípio, ajuizar a ação pauliana, porque já existe um bem determinado, especial, afetado à solução da dívida. Né? Poderão propô-lo, no entanto, se a garantia se tornar insuficiente, certo? O prazo de decadência da ação pauliana é de 4 anos, então são 4 anos aí que a pessoa tem para poder pleitear a anulação do negócio jurídico, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico. Então, a partir do momento que se realizou o negócio jurídico pautado, né, na fraude contra credores, você vai ter aí prazo decadencial de 4 anos para pleitear judicialmente a anulação do negócio. A outra situação que nós vamos observar é a respeito da natureza jurídica da ação pauliana. É bastante simples, nós vamos verificar que ela tem natureza jurídica desconstitutiva do negócio jurídico, né, que ela vai aí desfazer esse negócio. Se ela for julgada procedente, ela anula o negócio jurídico fraudulento e lesivo aos credores, determinando o retorno do bem, né, sorrateiro e maliciosamente alienado ao patrimônio do devedor ali que foi prejudicado pela fraude contra credores. A outra situação que nós vamos verificar é chamada fraude não ultimada. A fraude não ultimada, ela acontece quando o negócio ele é aperfeiçoado pelo acordo de vontades, mas o seu cumprimento é diferido para a data futura, né? Você faz ali o negócio, mas o seu cumprimento vai ser realizado em data futura, seja o pagamento, a entrega do bem. Permite ao adquirente que ainda não efetuou o pagamento do preço evitar-lhe a propositura da ação pauliana ou extingui-la, depositando-o em juízo. É a questão dos pagamentos, né, feita em juízo, que nós já conhecemos. Se for aproximadamente o valor de mercado, requerendo a citação por edital de todos os interessados ali, ok? O adquirente do bem que desfalcou o patrimônio, aí, de acordo com o artigo 160, o patrimônio do devedor, ele pode, né, desse modo aí que é ilustrado pelo artigo, elidindo eventual presunção de má-fé, evitando a anulação do negócio. Então, essa fraude não ultimada é como se fosse aquela assim, em que a pessoa tentou fazer a fraude, mas lá na última hora, para evitar a proposição dessa ação, né, a pessoa vai lá judicialmente e faz um depósito, efetuando o pagamento aí da diferença do preço que era cabível para que a relação fosse harmoniosa, né, dentro dos parâmetros mínimos de negócio. A validade dos negócios ordinários celebrados de boa-fé pelo devedor, o 164 permite, portanto, que o devedor insolvente, né, para evitar a paralisação de suas atividades normais, fato este que somente agravaria a sua situação. Dessa forma, o dono de uma loja, por exemplo, não fica, só pelo fato de estar insolvente, impedido de continuar a vender as mercadorias expostas na prateleira de seu estabelecimento. Alguém deve para a outra parte, porém ele precisa realizar negócios, ele né, voltado para esse universo do comércio, ele precisa continuar realizando negócios, muitas vezes negócios pautados em compra e venda, para que ele continue com a sua vida economicamente ativa, para que assim ele tenha possibilidade de saldar as suas dívidas. Então, se for interpretar toda e qualquer venda como fraude contra credores, a gente acaba atingindo essas relações onde a atividade econômica, né, onde a aquisição de proveitos econômicos feito pelo devedor é através do comércio. Então, nessa situação, 164 fala que a gente precisa relativizar esses efeitos para que não seja cabível a ação pauliana. A outra situação, nós vamos verificar a diferença da fraude contra credores e da fraude contra execução. A fraude à execução é um instituto que visa impedir, impossibilitar que o executado se desfaça de seus bens a fim de frustrar a execução. A execução é quando você, né, já tem uma dívida e está na fase de obrigar, ou dentro de um cenário processual, já que já teve sentença, que está na execução da sentença,
é um instituto por onde você obriga que o outro pague, salde, né, determinada obrigação. A fraude contra credores, ela tem natureza jurídica de direito privado, direito material, dentro da nossa esfera do direito civil. Quanto à fraude de execução, ela tem natureza jurídica de direito público, vai acontecer dentro do direito processual, né, após já a existência da sentença. A fraude contra credores, ela configura-se com a prática de negócios jurídicos antes da citação, como nós já dizemos, esse negócio tem que ser realizado anteriormente. Necessita preencher os requisitos, né, que é o evento, os damni, que é ali o dano sofrido e o concílio fraudes, que é a intenção, o consentimento de realizar a fraude. A boa-fé da alienação vai ser presumida, então presume-se, né, que no momento ali da venda a boa-fé estava regindo essas relações negociais. O ato da alienação ele vai tornar-se nulo mediante a fraude contra credores. É decretada por sentença dentro do instrumento processual chamado de ação pauliana, né? E está dentro do artigo 158 e seguintes do nosso Código Civil. A fraude contra a execução ela é configurada com a prática do ato após a citação, intimação processual. Basta alienação depois da citação, né, como caracterização de que ele quer se desfazer desse patrimônio para não pagar ali o que foi indicado. A má-fé, ela é presumida dentro da execução no momento da alienação. O ato da alienação torna-se ineficaz. É decretada por decisão interlocutória no curso da ação de execução de título executivo extrajudicial, ok? É importante fazer a leitura do artigo 792 e seguintes do Código Civil. Nós vamos verificar que os títulos de crédito executivos, que podem ser executados judicialmente ou extrajudicialmente, nessa perspectiva aqui, nós estamos tratando da fraude à execução dentro do título executivo extrajudicial. A outra e última análise se dá no fato de que a fraude contra credores não se confunde com a fraude à execução, né? Porém apresentam os seguintes requisitos comuns. Na fraude, na alienação de bens pelo devedor, com desfalque de seu patrimônio, ela é comum tanto na fraude à execução quanto na fraude contra credores. Em ambas, né, tem a eventualidade de concilium fraudes pela ciência de fraude por parte do adquirente. Em ambas, o prejuízo do credor, chamado de evento damni, o próprio dano sofrido, por ter o devedor se reduzido à insolvência, né, ou ter alienado ou honorado bens quando pendia contra o mesmo, né, demanda ali que era capaz de reduzi-lo à insolvência.